ideia, tá bom? Bom, e aí, depois é só P2, né? E já terminou já o semestre, basicamente. Hein? Então, o último assunto aí que a gente tem para falar é sobre logística internacional, né? Logicamente que a ideia aqui não é que a gente vai dar uma ideia superficial, uma ideia lógica para você saber o que é, né? Lógico que não dá para entrar profundamente nisso, mesmo porque se você quer entrar dentro do conceito de logística internacional, dá para fazer um curso completo disso de comércio exterior, né? Tá certo que vai aí pelo menos 2 anos a mais do que um curso de administração, né? O curso de administração com ênfase em comércio exterior, normalmente ele é formado em 2 anos comuns de grade comum com administração e depois mais 2 anos específicos, né? Então é bastante tempo, tá? A ideia aqui é que vocês saibam o que é exatamente, né? Para terem uma ideia do que se envolve dentro da logística internacional, né? E para isso, né, eu deixei aqui um fluxo bem básico, não de comércio exterior, nem que. Isso é um fluxo de importação, né, etapas e procedimentos. Não quer dizer que todo produto segue por essa mesma cronologia, mas vamos pensar assim, basicamente é isso que acontece, tá? E, logicamente que dependendo do tipo de produto que você vai importar, ele vai sofrer variações dentro desse fluxo, mas dentro de uma linha básica, é isso aqui que você tem, né? Então, dentro de um processo de comércio exterior, como é que funciona, quais são as etapas que existem aí? Primeiro tem uma negociação, logicamente, com aquele que você vai comprar, de quem você vai comprar, sobre os termos, condições de importação, né, que serão firmadas, que são chamados termos como os Incoterms, que a gente vai falar daqui a pouco aí, né? Tá? E os termos internacionais de comércio, né? Tá? Que é o Incoterms aqui, tá? Depois disso, tá? Quem importa tem que verificar se é necessário ou não fazer uma coisa chamada licença de importação, tá? Se precisa fazer uma licença de importação ou não, tá? E se houver realmente a necessidade de fazer uma licença de importação, isso tem que ser solicitado junto ao governo, tá? Essa licença de importação, que é chamada de LI. Tá? O produto preciso ter uma licença para importar? Sim, precisa ter ou não, né? Tá? O órgão aí que o governo vai autorizar ou não essa licença de importação, que você importe esse produto ou não, tá? E se logicamente não for autorizado, a importação é cancelada. Se for autorizado, o importador avisa lá o exportador de que, ó, beleza, embarca o produto que a licença de importação saiu. E aí o importador vai lá e envia o material. Logicamente que esse fluxo aqui de liberar a licença de importação, ela não é automática e muitas vezes não é tão rápido como a gente espera. Esse é um problema, né? Não acontece assim 1, 2 dias lá, você tem a licença. Não acontece desse jeito. E aí o que eu já vi em alguns processos, né, de importação? De que o importador vai lá e manda a mercadoria e você corre atrás da licença. E às vezes pode acontecer da mercadoria chegar, aí logicamente depende se é aéreo ou marítimo. Então, normalmente quando é aéreo é um problema, acontece mais frequente isso, da mercadoria chegar e você não tem a licença ainda, né? E aí o que acontece? O produto é barrado. O produto é barrado. Ele fica barrado lá na alfândega porque você não tem a licença de importação desse produto, tá? Então isso que acontece, pode ocorrer dessas duas coisas acontecerem em paralelo aí, né? E acontece para você tentar ganhar tempo. E nem sempre isso dá certo, né? Tá? Então a mercadoria chegou aqui, ó, né? No Brasil, vamos supor que já tem a licença de importação ou não, já está tudo certinho essa parte, né? Chegou no Brasil, tá? Vai lá na zona aduaneira para fazer o desembaraço da importação. Então a mercadoria será desembaraçada, tá? E aí, para fazer o desembaraço, você tem lá a DI, né? O registro da DI, que é a declaração de importação, recolhe todos os impostos que precisa conforme aí o governo prevê,
né, vai para o sistema de comércio exterior chamado Siscomex. Dentro desse Siscomex é que é verificado, por exemplo, aí os canais, né, aduaneiros, que é o verde, amarelo e o vermelho, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais de detalhe nele. Tá? Entrou nesses canais aí que parametriza se vai precisar de uma maior detalhamento ou não na mercadoria. Passou pelo canal, tá? Pela conferência aduaneira de acordo com o canal, tá? A mercadoria é desembaraçada. Terminou por aí? Não, não termina por aí, né? Teoricamente, sim, a mercadoria é entregue para quem comprou, né? Tá? Só que pode ser que tenha mercadoria que, por exemplo, além do desembaraço aduaneiro, você tem que passar. E normalmente existe uma outra etapa aqui que não está marcada, que você passa pela inspeção do Ministério da Agricultura. Ah, puxa, mas o meu produto é bem industrial, uma peça, um componente, não importa, pode passar, porque, por exemplo, a maioria dos processos de importação, elas podem vir em pallets de madeira. A maioria vem em pallets de madeira, né? E quando vem em pallets de madeira, logicamente, as pessoas já sabem disso, isso no mundo inteiro acontece dessa forma. A madeira ela tem que vir via madeira tratada já, né? Uma madeira vimifugada, né? Com selo lá, como se fala, com fugiu o nome, o certificado, com o certificado de que a madeira foi tratada vermifugada, que não tem problemas aí de risco biológico para o país. Isso é no mundo inteiro que é assim, tá? Mas o Ministério da Agricultura vai querer checar isso daí, ele vai verificar. E quando existe um risco ele identifica, essa madeira está condenada, que ele se fala, né? Encontrou um pallet de madeira qualquer, se tiver assim com vestígio de inseto, fala assim, tá condenada, breca toda a carga é brecada, toda a carga ela é travada dentro daquele container que você encontrou uma evidência de algum problema de inseto ou algum problema de praga. Risco de praga. Aí é tratado. Aí o que tem que fazer? Você não consegue liberar a carga, né? Você tem que mandar os pallets embora de volta. Ou os pallets, aí logicamente vai junto à mercadoria, vai tudo embora de volta para exportação para fazer essa troca. Esse é um problema. Aí trava todo o processo. Tem alternativa de. Sim, existem alternativas de conseguir mandar só os pallets e tentar segurar a mercadoria. Existem alternativas, mas dá muito mais trabalho, tá? Então não quer dizer que a mercadoria foi desembaraçada e que isso é garantia que você tem a mercadoria aqui. Tem ainda a inspeção do Ministério da Agricultura por causa do risco biológico que possa existir. Isso no mundo inteiro, no país inteiro existe isso, né? Tem países, inclusive, que são mais rígidos que o Brasil. O Brasil ainda não é tão rígido assim. Por exemplo, você pega a Nova Zelândia tem uma rigidez bem maior do que o Brasil, né, nesse quesito. Porque lá eles fazem uma inspeção não só mercadoria nos casos desses casos de importação, né, como também passageiros. Se verificado 100%, existe uma amostragem de passageiros que entram, né, que tem 3 tipos de liberação para passageiros, hein? Passageiros, não estou falando de mercadoria, passageiros. Tem uma que o cara olhar para tua cara e libera na hora, tem uma outra que o cara vai fazer uma inspeção via raio-x, e tem uma outra que é mais detalhada ainda, que o cara abre, fora a inspeção raio-x, o cara abre a mala, abre e você desmonta inteirinha, abre inteira. E logicamente, normalmente os caras fazem isso com os casos mais suspeitos, vamos pensar assim, quando tem uma suspeita maior, o cara abre inteirinha. E é assim, eu já passei por lá algumas vezes, você vai com, por exemplo, artesanato de um país para outro e os caras não deixam entrar. Mesmo que tenha certificado de madeira vermifugada e tudo mais, os caras não deixam entrar no país, fica retido. Aí você tem que deixar lá retido na alfândega deles, paga uma taxa, tem que obrigado a pagar uma taxa de guarda. Na hora que você for embora, você consegue retirar, mas não deixa entrar. É um controle extremamente rígido, porque a Nova Zelândia, por exemplo, ele é um país livre de pragas. Por isso que eles acabam fazendo isso, tá? Tendo esse controle mais rígido. Tá? Mas isso é um sumário de como que é o processo chamado de importação, tá? De maneira geral. Bom,
falei das parametrizações, né? O que acontece aqui. Então, qual que é o detalhe dentro desses canais de parametrização? Eu tenho aí, basicamente, né, 4 canais distintos aqui, né? Os mais conhecidos são esses 3 primeiros, aqui é o verde, né? Que é o desembaraço automático. Então, existe, quando a mercadoria entra no sistema de comércio exterior aí do Siscomex, tá? Se espera a parametrização do material. E isso é feito, deve ter logicamente, um cálculo da Receita Federal, mas eles fazem lá uma parametrização que é como se fosse um sorteio, vai, entre aspas, um sorteio. E aí, dentro desse sorteio, você cai entre verde, amarelo ou vermelho. Né? Tá? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ok, eu vi que o pessoal está entrando aqui. Tá? Então, existe esse tipo de... Opa, tem mais gente ingressando aqui. Sorteio, entre aspas, né? Se cair no canal verde, a mercadoria é desembaraçada, sem a necessidade de inspeção, logicamente, documentação tudo ok, manda embora. Amarelo, né, vai por exame documental. Então o cara vai lá checar a documentação de importação, só documento. Caiu no canal vermelho, além do exame documental, provavelmente vai querer fazer uma inspeção física. Ele vai querer ir até o container, por exemplo, até a área onde está a mercadoria e olhar a mercadoria contra o documento. Ele vai querer ver do documento se ele bate com aquela mercadoria que está lá dentro daquele container, por exemplo. Tá? Isso são os 3 aí mais conhecidos, mais comuns serviços. Existe ainda o canal cinza, que aí, além de fazer a verificação do canal vermelho, o cara vai ver se você recolheu o imposto de forma correta, se o valor está correto, tá? Você entra num nível de detalhe bem maior. Tá? Então, existem esses 4 parâmetros aí dentro do Siscomex, né? E o que acontece? Essas coisas não acontecem assim tão rápidas, né? Então, por exemplo, você fala de canal verde, no canal verde aí, cara, chegou a mercadoria, foi para a parametrização. Canal verde, provavelmente você libere isso aí em 2 dias. 2 dias, pode contar uns 2 dias depois que chegou aqui, talvez 2. Pode ser que leve 3 dias, depende da empresa, depende do despachante que você tem. Você consegue a liberação da carga e vir embora com ela. Depende se o fiscal também tiver de bom humor, né? Eu ia falar do fiscal também, tá? Eu vou falar do fiscal daqui a pouco, tem essa também. O amarelo depende um pouco mais de tempo. O vermelho, então, esquece. O vermelho isso vai levar 2 semanas aí, pode levar 2 semanas. E aí, não sei se foi o Valdeci que falou, né? Qual que é o problema que existe dentro desse processo? O problema desse processo aí de parametrização não quer dizer que isso não tem exatamente... Deveria ter um padrão. Entre aspas, existe um padrão. Que tipo de padrão? Existe um tipo de padrão do tipo, quais são os documentos que tem que colocar? Isso é fato. Tá? Só que cada fiscal, ele pede essa documentação de um jeito diferente. Isso que não existe um padrão dentro do comércio exterior. Cada fiscal, ele pede para você colocar uma coisa diferente. Aí você coloca isso dentro do sistema, tá? Porque os anexos, os documentos, você tem que mandar submeter, fazer um upload dos documentos dentro do Siscomex, do Sistema de Comércio Exterior. Então, o fiscal ele vai checar tudo dentro do Siscomex. Né? Você está toda a documentação ali. E aí, cada fiscal tem um jeito diferente. Um pede uma ordem diferente de documentos para colocar. Aí, se você coloca em uma ordem diferente, ele já reclama. Aí, ele vai segurar seu processo para depois. Aí fica toda aquela história. Chega em dezembro, final do ano, véspera de Natal, Ano Novo, fala, não, ano que vem. Aí começa essas coisas, entendeu? Então, complica. Não é tão simples assim. E embora tenha algumas regras de que tipo de documentos você tem que providenciar, sim, isso é padrão, mas o que não é padrão é a maneira que é feito. Né? Cada fiscal tem um jeito diferente de trabalhar. Isso que é duro dentro desse processo aqui. Né? Fora algumas operações especiais que acontecem dentro da Receita, que não vou falar que é greve, são operações especiais, né, que levam um pouquinho mais de tempo para fazer. Né? Eles são de uma seriedade grande, né, meu? Mas
Por exemplo, você vai fazer uma liberação, você já o primeiro passo é saber quem é o fiscal, porque é aquilo que você falou, cada um pede de uma forma. Exatamente. E é uma burocracia louca. Quem trabalha com despacho aduaneiro, o cara já tem esse macete. Tem um Então, feeling, né? então o cara já sabe, caiu com esse fiscal, ele quer desse jeito. E o próprio fiscal, às vezes, ele fala, ó, vai passar para mim, eu quero assim, assim, assado, nessa ordem de documento. Aí se você não coloca, meu amigo, o seu processo vai para depois. Ah, vai querer falar com... Não, vamos lá falar com o fiscal para ver se ele ajuda a gente. Ah, vai esperar para ver se ele te atende. Ele é capaz de ele pegar o seu processo e falar, esse é o seu processo, esse é o seu processo. Ele põe de embaixo. Fim da fila. É. Tem chance. Entendeu? Então é difícil. É difícil. É difícil. Infelizmente é difícil, tá? Mas é o processo, né? E tem coisas que acontecem, tipo, o trabalho do cara é das 7 às 5 da tarde. Sim, 7 às 5 da tarde. Ele começa a contar 7 horas, o horário que ele sai da casa dele. Ele sai da casa dele às 7 e chega lá no horário que for, mas ele está contando. Se o horário de jornada de trabalho dele é 7, ele conta esse horário. A partir das 7 vai até o final. É assim que funciona, né? Mas tudo bem. E tem, logicamente, objetivos. Eles têm objetivos para cumprir também, né? Objetivo de arrecadação, receita, tem mais essas histórias ainda mais do meu processo. Então, é duro, é duro. Eu sei que é duro. Tá? Mas existe. Bom, mas fora isso, você tem também uma coisa chamada de operador econômico autorizado, né? Pela sigla que vai a um programa I/O, né? Authorized Economic Operator, né, em inglês aí. É o operador econômico autorizado. Esse operador econômico autorizado é, um programa da Receita, tá? Que esse programa ele substituiu o que antigamente era chamado de canal azul. Tá? O que é isso, na verdade? Na prática, sim. A empresa que tem esse selo de operador econômico autorizado, ele não entra dentro daqueles canais de parametrização. A carga dele é liberada automaticamente. É como se tudo fosse canal verde. Tá? Para quem é operador econômico autorizado, é como se tivesse tudo como canal verde. Lógico, de novo, isso é para a Receita Federal. Isso não quer dizer que ele não vai passar pela inspeção, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Sim, ele vai passar pela inspeção do Ministério da Agricultura. Isso não envolve o Ministério da Agricultura, isso só envolve o Ministério da Economia. Então, é um selo que a Receita Federal dá para a empresa. Tá? Ah, puxa, é vantajoso ter isso? Sim, é vantajoso. Como que funciona esse processo? Ele é uma espécie de... Como eu posso dizer? Como que você consegue esse selo, né? Falar dessa forma. É como se fosse um selo da ISO 9000, da ISO 14000, por exemplo, que você conquista como robustez do seu processo. Então, a Receita, ela vai auditar os seus processos de importação ou de exportação, o que quer que seja, né? Mas nesse caso, importação, logicamente, né? Vai checar os seus processos de importação, tá? E vai verificar o seu grau de confiabilidade. Então, por exemplo, se você é uma empresa que dificilmente você importa, mas normalmente é difícil de ter erros, né, de documentação de importação, normalmente não tem erros, por exemplo, de recolhimento de impostos naquilo que você importa, tá? Isso é um bom sinal para que um dia você se torne um operador econômico autorizado, um OEA. Agora, se você é uma empresa que normalmente sempre tem falhas de documentação, sempre acontecem essas coisas, aí é difícil da Receita te dar esse selo, tá? Só que isso não é uma coisa também tão rápido assim. Você vai entrar dentro de um processo de solicitação de selo de operador econômico autorizado, tá? É coisa que você vai levar uns 3 anos para conseguir o primeiro aval. 3 anos para o primeiro aval. Tá? O primeiro aval é aquele negócio, olha, te dá algumas liberdades para você. Depois, no segundo ano, é que vai aumentando o grau de liberdade que ele vai te dando para fazer algumas outras coisas sem necessidade de algumas inspeções. Tá? E como que funciona esse processo? Eu participei de um deles, e leva isso aí mesmo, em torno de 2 anos. Normalmente, o que você faz? Você contrata uma empresa externa certificada pela Receita Federal para te auxiliar nesse processo. Então, você tem que levantar uma série de documentos, evidências, existe dentro da norma
do OEA, então é como se fosse uma ISO 9000. A ISO 9000 tem lá uma norma que tem de gestão da qualidade que tem diversos requisitos lá dentro dela, tá certo? Né? E aí o que você faz dentro desses requisitos da ISO 9000? Né? Você tem que começar a providenciar as evidências que está cumprindo com cada um daqueles requisitos, tá certo? Né? É isso que você faz. Né? O que existe dentro dessa história toda depois disso? Depois dessa história, né? Você monta um book, eles vai lá, a empresa vai criar um livro de evidências mostrando todo o seu processo, vai testar o seu processo, né? Vai colher evidências. Por exemplo, tá? Essa empresa que é uma empresa contratada, né? Logicamente, você tem que pagar para ela, fazer uma auditoria, como se fosse uma auditoria interna na sua empresa, tá? Ela vai chegar no seu processo, ela vai falar, como que você lida, por exemplo, você recebeu uma carga divergente, ó, você recebeu uma quantidade menor do que você estava importando, ou você recebeu mais materiais do que aquilo que estava no seu processo. Por exemplo, às vezes aconteceu que você caiu um material no canal verde, né, um container no canal verde, legal, você retirou o container, levou embora, quando chegou na sua empresa, abriu ele, se descobriu que tem divergência interna dele, de quantidades. Tem mais material do que aquilo que você importou. O que você faz? Como que você faz o registro disso? Como que você documenta tudo isso? É tudo isso que ele vai checar, porque esses são casos, situações que podem acontecer. Isso acontece, tá? E aí você tem que fazer. E, logicamente, você não pode ficar quieto, porque se você receber uma quantidade maior do que aquilo que você estava importando, né? Se você não declarar, isso aí vira evasão de divisa, né? Você não pagou imposto de importação sobre essa quantidade a mais que você importou. Então você tem que comunicar, recolher os impostos, fazer o processo de tratativa que é único de cada empresa aí, para comunicar divergências, inclusive com o seu fornecedor, tá? De como que você faz essas coisas. Então ele vai checar esses processos, tá? Ele vai ver como que você faz isso. Ele vai ver, por exemplo, como que você faz recebimento de mercadorias e como você armazena, como se controla, tudo isso. Tudo aquilo que a gente falou de receber mercadorias, DOCA, tudo mais, ele vai checar todas essas coisas. Documentação, como que você trata as documentações, vai checar todo o seu processo para verificar se o processo é confiável ou não. Né? Então essa auditoria interna, entre aspas, ele te ajuda nisso, e depois, logicamente, ele vai emite um relatório técnico, né? Vai um calhamaço de material aí, né? Coisa de 100 páginas aí para mais isso aí, de evidências, de documentos daquilo que você faz e submete isso para a Receita Federal. E aí ele vai dar parecer para a Receita, fala se ele recomenda ou não a certificação da empresa como operador econômico autorizado. Tá? A Receita Federal pega o relatório, ela pode decidir fazer o seguinte, a partir desse momento que você dá entrada nisso, ela a qualquer dia, a qualquer momento, sem aviso prévio, ela pode chegar para ter na sua empresa e falar, eu sou da Receita Federal, eu quero ver seu processo aí. Eu quero ver isso. A qualquer momento ele pode fazer isso. Tá? Aí você está passivo da Receita vir auditar o seu processo para ela validar o seu selo. Ou então, pode acontecer aí a decisão da Receita dele não vir. E depois de um prazo aí, de um tempo aí, o cara vai lá e te dá esse selo. Então, isso é um processo bem demorado, tá? Normalmente leva em torno aí, como eu disse, em torno de uns 3 anos aí para você conseguir esse selo. Tá? A grande vantagem realmente, qual que é a grande vantagem de você obter esse selo? Poxa, você está gastando e tudo mais. Se você tem um volume grande de importação, o que acontece? Deixa eu voltar aqui nos slides dos canais de parametrização. Todo o problema do processo de importação, qual que é? Tá? É tempo de material em estoque. Então, por exemplo, você tem essa situação de importação, tá? Vamos pensar assim, ó. Vamos pegar uma situação simples, que de repente você faz um lote de importação por semana do mesmo material, é só um material que você tem importado, você importa, deixa eu ver, sei lá, se importa silício para fazer bateria, sei lá, né? Tá? E sempre a mesma carga, e é uma carga por semana. Tá bom. Uma carga por semana não quer dizer que a carga vai ser liberada quando chegar aqui e 2, 3 dias você vai ter material na sua empresa.
Não, pode levar 15 dias, né? Ou até mais. Então, você tem que começar a prever isso. Se você tem muito na estatística, né, bastante itens que caem em canal vermelho, você é obrigado a ter uma quantidade de estoque de matéria-prima maior para materiais importados. E estoque de material é custo, né? Certo? Estoque de inventário, aquele custo que a gente já tinha calculado algumas vezes passados aí, que é o custo financeiro do seu estoque. Então, você acaba guardando muito material em estoque, você acaba guardando dinheiro parado na sua empresa. E aí você é obrigado a manter esse estoque. Por quê? Porque você tem um risco aí na parametrização da importação que pode realmente demorar mais tempo do que previsto. E você não pode ficar sem matéria-prima. Então você acaba protegendo mais o seu estoque porque você tem essas situações. E aí que pode ser interessante de você entrar no programa do operador econômico autorizado, né? Porque como você começa a ter tudo dentro do canal verde, certo? Você consegue fazer uma política de redução de estoque na sua empresa. E aí, consequentemente, você tem uma redução de custo operacional na sua empresa. Então, a grande vantagem é essa, tá? Perfeito, pessoal? Dúvidas daqui, tudo bem? A grande vantagem de você aderir, muitas vezes aí, é que você consegue efetivamente uma redução na sua carga de custo de estoque. É que você consegue realmente um desembaraço mais ágil, e aí, em função disso, você consegue reduzir seu nível de estoque dentro da sua empresa, né? Porque já tem uma agilidade maior aí dentro do seu processo de importação, tá bom? Tá? E, logicamente, dá para medir isso aí, né? Eu já tive um processo desse aqui que, por exemplo, casos que você tinha 15 dias de estoque, você reduz para 7, por exemplo. Então, você reduz pela metade, praticamente, os seus níveis de estoque só com essa política de operador econômico autorizado. E aí, logicamente, dependendo do valor desse estoque, se for um produto caro, acaba sendo, como eu posso dizer, significativo esse custo, tá certo? Legal? Mas é uma coisa que leva tempo fazer o operador econômico autorizado, tá? Bom, existem alguns contratos que são padrões dentro do mercado internacional, que são chamados de... e aí, logicamente, esses contratos, eles têm que fazer uso de termos do comércio internacional que são chamados de Incoterms, International Commercial Terms, ou seja, termos, né, de tratados comerciais, termos internacionais, né, de comércio, vamos chamar dessa forma, termos internacionais de comércio. Tá? Como assim? Como é isso? Né? Por exemplo, seguro, tá? tem uma regra, fretes tem uma regra, tá? Então tudo segue um determinado padrão. Então esse Incoterms, e basicamente todos os países seguem isso, tá? Ele vem seguindo normas, tá? Que padronizam todo o processo, para você não ter discussão comercial de no meu país é desse jeito, no seu é desse outro. Não, todo mundo trabalha da mesma forma, né, em termos de contrato de compra e venda. Tá? Isso que se padronizou dentro do comércio internacional, e aí, logicamente, a gente acaba tratando aí, né, de fazer parte, fazendo uso dos tratados internacionais de comércio, que são esses, ou termos, né, melhor dizendo, internacionais de comércio, chamados Incoterms. Então, dentro disso, tá, o que acontece aí, né? Esses Incoterms aí, né, tá, são termos que servem para definir uma estrutura de contrato de compra e venda internacional. Tá? Diz quais são os direitos de cada parte, quais são as obrigações, se padroniza as regras para importação ou exportação de mercadoria. Tá? Define regras, por exemplo, né, como eu tinha dito, quem paga o frete, né, até que ponto é que é válido o seguro, quem que é responsável por o quê, esse tipo de coisa. Então, no mercado internacional se padroniza isso. Quem trabalha com o comércio exterior, né, conhece bem essas questões de Incoterms. E aí estão todos aí os códigos dos tratados, os termos, né, de comércio internacional aí, né? O ex-works, né, free on board, tá? Customs Service Freight, né, o CIF, né, o mais conhecido aqui, o CIF, o Fret FOBs, né? Tem diversos terminologias
dependendo de cada fase da exportação, da importação ou exportação, né, nesse caso aqui. Tá? Então, por exemplo, o ex-work é um termo, depois a gente vai entrar em detalhe do que é, mas eu não quero que... O nosso objetivo não é decorar essas siglas aqui. Tá? Não vou pedir isso. Ah, eu preciso decorar essa sigla? Não, não precisa decorar essa sigla. Né? Cada termo do comércio internacional, ele está relacionado com uma etapa do meu processo. É isso que você tem que saber. Então, os Incoterms estão relacionados com as etapas de importação ou de exportação, vai. Né? Então, por exemplo, o ex-works é um termo que está relacionado com um ponto de origem no exportador. Tá? A alfândega tem algumas tratativas chamadas de FAS. No porto de embarque, você utiliza todos esses termos aqui. Você define tipos de frete, seguros e outras coisas a mais. E é logicamente que isso vai depender muito do tipo de modal que vai seguir. Né? Se vai ser marítimo, se vai ser aéreo, ou se mesmo vai ser rodoviário. Por exemplo, dentro do Mercosul, né? Da Argentina para o Brasil é um rodoviário. Então, como que vai ser os termos tratados de comércio? Tá? Até chegar no porto de desembarque. E depois, parametrização da Receita Federal alfândega aqui, né? Tá? Então, cada um desses termos internacionais aí, né, está relacionado com uma etapa do meu processo de importação aqui nesse caso, tá? Bom, dentro aí, este é um exemplo aqui, ó, de termos onde cada termo ele está em cada etapa do processo de importação, por exemplo. Então, aqui, toda essa área primária aqui é a área de quem está exportando, né? Certo? Até chegar, por exemplo, num porto, chega no porto de origem, porto de destino, porto de origem, tem lá a armazenagem, depois da armazenagem vai para o desembaraço aduaneiro e vai embora para o cliente, depois disso, certo? Tá? E aí, para cada etapa, você tem a abrangência de cada termo do Tratado de Comércio, né? O ex-works até onde ele vai, o FCA até onde ele vai, CPT até onde que ele vai, o CIP onde que ele envolve, tá? Que pontos que ele envolve, e as cores aqui, tá? É para a questão, por exemplo, neste caso aqui, onde ele envolve o frete marítimo, tá? Então existem termos que são específicos para o frete marítimo, que envolvem somente frete marítimo, existem outros termos que envolvem todos os modais. Por exemplo, neste caso aqui, tá? Então, o que é usado somente de modal marítimo são esses termos aqui, ó. Tá? O FOB, CFF, que é o FOB mais frete nacional, CIF, tá? Que é igual ao FOB mais um frete nacional mais o seguro internacional, né? Ou então o CFR. Isso tudo é usado somente no modal marítimo. Tá? E tem os outros termos que são usados em todos os tipos de modais, que são isso aqui. Aí não só no marítimo, como também no aéreo ou no rodoviário, que são esses aqui. Tá? Então, dependendo do tipo de modal, eu tenho um grupo de termos, né, de comércio internacional específicos. Tá? E aí, só deixei em anexo aqui uma história de como surgiu esses tratados de comércio internacional. Por quê? Né? Eu não vou entrar em detalhe de um a um, mas é o seguinte, até a cada 10 anos, mais ou menos a cada 10 anos, vocês podem ver que existe uma revisão desses termos. Então, esse aqui é o último que foi revisado em 2020. Então, você veja aqui, ó, de 1980, 90, 2000, a partir de 1980, a cada 10 anos, esses termos sofreram algum tipo de atualização. Tá? Então não é uma coisa que surgiu agora e depois não vai mudar nunca, não. Tem mudanças que precisa conhecer para saber o que muda nos tratados de comércio, os termos, né, de comércio internacional, que a cada 10 anos sim você tem uma grande não, né, algumas mudanças dentro dos códigos ou daquilo que vale e do que não vale, tá? E aí,
só uma tabela resumo dos termos de comércio internacional, tá? Do que é a sigla, qual que é o significado dessa sigla e aonde que ela se aplica. Por exemplo, o Ex-Works que eu falei aqui, se aplica a qualquer tipo de modal de transporte. O FCA, que é Free Carrier, também é um tipo que adota em qualquer tipo de modal de transporte. O FAS, Free Alongside Ship, somente no marítimo. O Free On Board, né, o FOB, também somente no marítimo. O Custom Freight, somente marítimo. O Cost Insurance and Freight, somente marítimo. Né? Aqui a diferença dos dois, né? Cost and Freight é só custo e frete. Aqui o CIF é o custo, frete e seguros. Tá? O CIF envolve o seguro também, somente no marítimo. Né? CPT, somente em todos os modais, aí a partir daqui em todos os modais. Então o marítimo tem esses 4 aqui que são específicos para os modais marítimos. O resto, não só para o marítimo, mas para os demais modais também se aplica. Quando está escrito multimodal é para todos os modais aqui. Tá? E aí somente um detalhamento de cada termo de comércio internacional. Tá? Isso é atualização em 2020, então a cada 10 anos aí tem que ver se esse descritivo, se criou algum novo código, se houve algum tipo de mudança. Tá? Então isso aqui é o significado de cada Incoterm. Eu não vou pedir para vocês decorarem, mas é assim. Puxa, por que eu estou comentando isso? O termo de comércio internacional é para você saber que existe e para que serve. Tá? São termos de código que você usa, vai em contrato de compra e venda, tá? E para cada situação você vai ter que envolver todos eles? Sim, vai ter que envolver todos esses códigos. Tá? Logicamente, na questão de fretes, é que você vai definir qual tipo de frete, qual tipo de termo que você vai adotar. Né? Não são todos. Né? Eu vou usar esse, né? O Free On Board, eu vou usar o CFF, eu vou usar o CIF, e aqui você vai determinar qual dos três que serão, de certa forma, aplicados, tá certo? Então o resto, né? Opa, daqui. Aí são outros termos que normalmente não são discriminados por essa publicação aqui do Incoterms, tá? São coisas adicionais, códigos adicionais aqui, as exceções aí. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Fora isso, eu tinha comentado do sistema de comércio exterior, chamado Siscomex, né? Que esse é o sistema usado pela Receita Federal. Tá? Quem tem acesso a isso, né? Por exemplo, são todos aqueles que são envolvidos no comércio exterior, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Porque quem único que pode fazer a transação financeira ou trocar moeda é o Banco do Brasil, né? Dólar por divisa nacional é o Banco do Brasil. Receita Federal, Banco Central, embarcadores e despachantes aduaneiros, né? Só essas pessoas que têm acesso ao sistema do comércio exterior e do governo. Tá? E para todo o processo de importação e exportação. Né? Eu não consigo fazer nada sem ter acesso a esse sistema aqui. É sistema mesmo, né? Você tem que entrar com senha, usuário e tudo mais ali. Tá? Para isso. E tudo centralizado nele. Né? Bom, isso que é interessante saber aqui, né? Os regimes aduaneiros, tá? O que são os regimes aduaneiros, tá? Primeiro, trânsito aduaneiro, tá? É um tipo de regime, são regimes especiais, né? Ou principais regimes, tá? Isso são trânsito aduaneiro, assim, é um tipo de regime que permite você transportar mercadoria importada ou exportada que seja, né? Mas normalmente importada, né? Ou seja, mercadoria que está sob controle aduaneiro, ou seja, que não está liberado ainda, tá? De um ponto para outro dentro do território nacional, por exemplo, né, com suspensão de tributos. Por exemplo, o que é o trânsito aduaneiro? Nós vamos falar isso um pouco mais para frente lá dos portos secos. Eu tenho uma mercadoria que eu peguei no Porto de Santos,
mas eu não quero fazer o desembaraço aduaneiro, eu não quero que passe pela parametrização lá dos canais verde, amarelo e vermelho, no Porto Santos. Eu vou transferir minha mercadoria para um Porto Seco, para um EAD, por exemplo, um EAD, né? O que acontece? Para você transportar essa mercadoria, você tem esse regime aduaneiro que permite você transportar mercadoria importada, mesmo não estando desembaraçada, tá? De um ponto para outro, que é esse o caso, tá? Sem ter que recolher tributo para isso. Tá? A admissão temporária é aquilo que se chama de importação temporária, que é quando você importa alguma coisa de forma temporária e para isso, por quê? Porque é temporário, porque o produto não vai ficar em definitivo no país, tá? E em função disso, você pode sim pedir isenção de recolhimento de impostos de importação, por exemplo, tá? Então, você importa, entre aspas, o produto sem recolher impostos, porque o produto vem aqui de caráter temporária, tá? Logicamente, você tem que pegar algumas documentações antes de fazer isso. A administração temporária, nós vamos falar um pouco mais para frente também do outro regime, que é como, por exemplo, você vai trazer uma mercadoria para exposição e depois ela vai embora daqui, né? Ela não fica no país de forma definitiva, tá? Isso é admissão temporária. Drawback, que isso provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar de drawback, que é a suspensão de pagamentos de tributos de importação ou qualquer outro tipo de tributo que envolva a importação, tá? Desde que você esteja exportando esse mesmo produto, tá? Não quer dizer que você esteja simplesmente exportando sem fazer nada. Você pegou uma matéria-prima, por exemplo, que eu falei aí, o exemplo do silício, sei lá, você importou silício porque você vai fazer bateria, silício não, lítio, né? Tinha falado de lítio. Ou silício ou lítio, vai importando lítio para fazer baterias, por exemplo. Tá? Importei a matéria-prima que é o lítio e eu vou produzir baterias aqui, bateria para calculadora, outro tipo de bateria qualquer. Só que essa produção de baterias eu vou exportar. Legal. Então você tem um direito de pedir o drawback, que é a suspensão do pagamento desses tributos. Você pode pedir aí e falar, olha, eu quero suspender o pagamento desses tributos, por quê? De importação, porque essa matéria-prima que eu estou importando, eu estou beneficiando dentro do meu país, eu estou usando para a produção e esse produto ele vai ser reexportado. E aí você tem que comprovar tudo isso, né? Certo? Tem que comprovar para a Receita Federal que você está pegando essa quantidade importada e que esta quantidade está sendo aplicada no produto e está sendo exportada. E aí realmente você tem o benefício de isenção desse imposto de importação por causa disso, tá? Agora, logicamente, se você pegar e importar uma quantidade X de lítio e produziu, e uma parte dessa produção ficar no país, a outra foi exportada, tá? Você só tem direito ao drawback na parte que é exportada, né? Na parte que é que fica no mercado doméstico, você é obrigado a recolher o imposto de importação. Tá? Então tem essa conta para fazer aí depois aí, se você fizer como se fala, você atender os dois mercados, o mercado nacional e o mercado exterior, tá? Então aí tem que fazer uma conta de quanto fica no Brasil e quanto que é exportado, você emitir esse relatório, comprovar isso aí para a Receita Federal, para justamente obter ressarcimento do imposto recolhido. Então, isso você recolhe primeiro e depois você vai pedir para o cara, falar, eu quero o drawback disso aqui, eu quero o retorno dessa carga, desse imposto que acabei pagando porque eu exportei o produto. Tá? Entreposto industrial, tá? É o tipo de regime que permite aí, tá? É um tipo de empresa importar produto, mercadoria qualquer, tá? Que depois que eu faço alguma coisa aqui, por exemplo, eu faço um beneficiamento nessa mercadoria, tá? E isso vai para o mercado externo. Então, isso normalmente é como se viesse uma mercadoria para cá e aí eu pego o que eu faço? Eu faço uma pintura nele, um tratamento térmico e depois devolvo. Tá? Isso é o chamado entreposto industrial. Tá? E aí, com base nisso, eu posso pedir isenção ou suspensão
de tributos. Porque eu simplesmente estou fazendo uma prestação de serviço, normalmente, isso aqui, bom. Sou prestador de serviço. Exportação temporária, tá? É quando você, por exemplo, vai mandar uma mercadoria para fora do Brasil e, por ser uma questão temporária, você pode pedir a suspensão do imposto de exportação. Tá? Logicamente que você não pode exportar mercadoria que exista algum tipo de proibição de exportação, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos supor que o governo, medicamentos, principalmente medicamentos, governo, vamos falar assim que nem a gente está falando da vacina da Covid, vai, sei lá. Vou colocar uma hipótese aqui que de repente vamos pensar que o governo conseguiu inventar uma vacina eficaz, está aprovado e tudo mais, etc e tal. Aí o governo decide fazer o seguinte, fala, ó, seguinte, eu vou proteger minha população primeiro, abastecer o mercado interno primeiro, para depois exportar isso. Então, enquanto eu não abastecer o meu mercado interno, está proibido exportação dessa vacina. Tá? Aí eu não posso nem mandar essa vacina nem para teste lá na Inglaterra ou qualquer outro lugar para validação, se eu tiver uma proibição de exportação. Tá? Não consigo fazer nada, nem se for uma exportação temporária, não, vai para o exterior e depois volta, não, é proibido. Tá? Normalmente esse regime aduaneiro aqui, de exportação temporária, ela envolve, por exemplo, eu vou fazer uma exposição no exterior, vou para uma feira internacional e eu tenho que sair com o equipamento daqui, então eu entro com esse pedido de exportação temporária para não ter que pagar imposto de exportação por um produto que vai voltar para o Brasil depois. Tá? Ou, por exemplo, para equipes esportivas, Fórmula 1, por exemplo. Imagina a Fórmula 1. Tá? A Fórmula 1 deve usar muito esse tipo de regime, por quê? Porque o cara fica com aqueles equipamentos para cima e para baixo, não vai ficar pagando imposto para cada país que entra. Então ele faz um tratado de exportação temporária, para não ter que ficar pagando imposto em cada país que para. Tá? Mesmo porque o produto não vai ficar no local. Certo? Né? É isso que acontece. Legal? Depósito aduaneiro de distribuição é outro tipo de regime especial. Tá? Isso o que, que é? É quando eu guardo, é um depósito. É como se fosse um cross-docking. Específico, é uma espécie de cross-docking internacional. Vem uma mercadoria importada, eu guardo aqui e vai embora para outro país, não fica dentro do país. É uma reexportação que existe. Você quer um exemplo de onde isso provavelmente acontecia muito? Pega um exemplo aqui do caso de produto chinês. Tem produto chinês que sai da China, não vem direto para o Brasil. Vai para a Argentina e da Argentina, do depósito da Argentina, vem tudo para o Brasil. Tá? É uma espécie de depósito de distribuição que ele tem na Argentina. Então, e aí a gente faz o seguinte, né? É aí que é complicado. Já houve um período de tempo que eu recordo que tinha uma proibição, queriam proibir de. Teve um período que estava proibido importar produtos chineses, não sei de que tipo de característica. Tinha uma época que houve uma proibição, tá? E aí você pergunta, pô, mas de onde estão vindo esses produtos? Ah, vinha da Argentina, né? Porque aí vinha a Mercosul, por exemplo. Aí não era uma importação direta, é uma importação indireta, como se fosse isso. O depósito aduaneiro de distribuição muitas vezes acontece de ser uma importação indireta. Você tem um depósito que só faz o cross-dock, ele só para ali e depois reexporta. Dá entrada e depois reexporta desse momento. Mas é 100% da mercadoria, nada fica no país, tudo vai embora. E aí, com base nisso, aí você acaba falando assim, não recolho imposto, porque não vai ficar aqui mesmo. Por que não existe cobertura cambial? Tá falando assim, porque se houver uma variação de câmbio e mudar o preço, o azar é de quem está comprando, tá? Alguns sistemas
aduaneiros brasileiros, que isso eu já tinha comentado aqui, que é onde são consideradas áreas alfandegadas, ou seja, aquelas áreas pelas quais entra naqueles parâmetros de canal verde, amarelo e vermelho, né? Tá? Onde eu posso trabalhar dessa forma. Então, eu tenho lá os terminais retroportuários alfandegários, os EADs, né, que é o chamado Porto Seco, muitas vezes, tá? O EAF, Estação Aduaneira de Fronteiras, que são fronteiras entre países, né? Normalmente terrestre, isso daqui, né? Tá? DAF e o Depósito Alfandegário Público. Né? São essas formas. O terminal retroportuário alfandegário, tá? É uma área que está dentro do porto, por exemplo, tá? Permanente. Tá? E aí é onde que se realiza todo tipo de verificação de produtos importados, aí liberação de carga, esse tipo de coisa. Tá? É o normal aí, vai pensar assim, né? E antes de falar da estação aduaneira, né, você tem lá o depósito alfandegário público. O que é o depósito? Eu estou guardando mercadoria importada até que eu tenha liberação ou nacionalização do produto. Tá? Então é um depósito, logicamente que paga, tá? Isso aqui não é de graça. Você vai pagar uma estadia para a mercadoria ficar lá. A estação aduaneira no interior, tá? Ela é uma coisa que junta essas duas coisas. Você pode trazer mercadoria para ficar estocada aqui no EAD, e também é pago, logicamente, e aí nesse processo o cara vai lá e você faz o despacho aduaneiro dentro dessa unidade. Então, por exemplo, eu não quero fazer no Porto Santos, transporto a mercadorias livre de impostos lá para o transalfandegário, né? Vou até o EAD, tá? A Estação Aduaneira do Interior, tá? Por exemplo, se me falha a memória, em Suzano tem uma, né? Para ali, guarda material ali e lá tem lá um posto da Receita Federal e o cara vai lá fazer todo o processo por ali mesmo de despacho de alfândega, né? Tá? Faz todo o processo de documentação, tem os despachantes lá e tudo mais, deixa a carga armazenada ali e faz todo o despacho por ali. É uma alternativa. Aí a questão é custos, facilidades, agilidades. Muitas vezes é mais ágil fazer pelo EAD do que pelo porto, né? Você tem um contrato, de repente, com o EAD e aí acaba facilitando algumas coisas. Tá? Bom, e aí com base nisso a gente mata a história, tá? O que eu deixo aí é somente alguma referência dentro da parte de comércio exterior aqui para vocês, tá bom? Perguntas, dúvidas, pessoal? Alguma coisa aí que fica? É mais basicamente conhecimento gerais, tá? O que eu vou pedir que conheçam, por exemplo, os regimes aduaneiros, alguma coisa assim, certo? Para saber a diferença da UBEC, essas coisas, para ter uma ideia de que isso realmente a gente pode se fazer uso. Logicamente que pode existir outros regimes especiais, e existem, tá? Setor automotivo tem muito regimes especiais específicos que aí muda muito a questão de tributos, mas a coisa é tão complexa que normalmente você acaba tendo uma pessoa específica só para lidar com esses assuntos para obter, como eu posso dizer, as vantagens daquilo que existe, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, se não tiver dúvidas aí, eu já vou preparar a chamada, né? Mas é assim. Aí depois também vou deixar a aula gravada para vocês aí, tá?